Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Aquele que não tem a Bíblia, presta atenção na leitura. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Toda a chave. Então vamos ler. Um trecho aqui pequeno, mas vamos ler esse trecho aqui todo, tá? Entender o conteúdo que Deus quer falar. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Começa aí. Quando nós falamos palavra de sistema, palavra revelada, a Bíblia tem coisa secreta nela que os homens não sabem. E quando ela sofreu a tradução do hebraico, do grego para o português, ela perdeu o sentido. E como nós vemos também quando nós falamos inglês, tem muitas coisas que não tem como ser traduzido. Mas nós vamos falar aqui, vamos colocar o nome do reino espiritual. Não é o reino de Deus, não das trevas, vamos falar do reino espiritual. Sobre a tendência do homem. E nós vamos falar muito sobre isso aqui. Aleluia, Jesus. Uma das coisas que nós precisamos entender, que Deus, Ele não é conveniente do pecado. Deus não é. Por isso, quando Lucifer pecou, foi lançado para baixo. Quando o primeiro casal pecou, foi lançado fora do paraíso. Mas por que nós estamos falando isso? Precisamos entender uma coisa: nós não somos perfeitos, e muitas vezes nós vamos ter guerra dentro de nós, porque quando chegamos para Cristo aprendemos errado, e temos que aprender de novo. O bebê recém-nascido, o tecnon, aquele que precisa do genuíno leite, para que possa mamar para ter vida.
Aleluia. E quando nós chegamos para Deus, nós somos bebês, nós temos que aprender tudo de novo. E o pior é que eu aprendi tantos anos. Apesar que Jesus sempre foi o meu professor, mas e sou seu aluno, continuo sendo. Eu aprendi muito sistema. Eu chego na revelada, pastor Continei disse: o senhor precisa esquecer tudo que o senhor aprendeu e começar a aprender de novo. Aleluia, Jesus. Tem coisas que parecem que para você não se importa, é coisa simples. Eu vou falar uma coisa para você: não tem mentirinha e mentirona. Mentira é mentira, e a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Mas por que nós estamos pregando dessa maneira? Porque está na hora de nós deixar de ser um evangelho fajuto, que virou moda, e começar a ser verdadeiro cristão, amadurecer e começar a entender o que é Deus, o que Ele fez por nós, o que Ele pagou, e largar de pensar que Deus é carrasco, como no Velho Testamento, como muitos pastores pregam, porque Ele não é amor. E aqui está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Mas quem que Deus amou o mundo? Pai. Mas por que Ele amou o mundo? Porque o mundo estava caído na sua presença. O homem estava morto, banido, destituído da glória, pecador, condenado ao fogo eterno, à morte eterna. Verdade, Jesus. É Deus. Para isso Ele teve que tornar homem. Você sabe o que é Deus tornar homem? Ele teve que tornar homem, porque Deus olhou aqui para baixo. Até então nenhum homem tinha conseguido obedecer Ele no pé da letra, ninguém tinha conseguido guardar a lei. E quando nós olhamos isso aqui, a autoridade de Deus não era completa, porque quando Ele cria os anjos obedecer Ele, os anjos falham, erram, e a terça parte cai de cima para baixo. Ele cria o primeiro casal, o primeiro casal erra, cai do paraíso para fora. Aí Ele levanta o povo dele com a promessa de nascer o seu filho unigênito, para que pudesse salvar o mundo. Aleluia, Senhor. Aí você vai procurar: por que Deus escolheu um povo? Porque aquele povo tinha que aprender o que é Deus, adorar Ele, viver a palavra dele, para que o filho dele nascesse. Aleluia, Senhor. E aí nós olhamos aqui para a Escritura: o Filho unigênito, único, o único Filho de Deus é Jesus. Nós fomos adotados. A adoção, que nós vemos hoje, é fajuta, mas a adoção que a Bíblia está falando é a adoção romana, porque aqui a Bíblia foi escrita principalmente no Novo Testamento. O império que dominava a terra era o Império Romano. E aí, quando Paulo fala da armadura, Paulo está olhando para um soldado romano. E quando a Bíblia fala que Jesus nos adotou, ele está falando da adoção romana. Mas o que é a adoção romana? Ah, família Silva, não por família Barbosa. Aí, fulano aqui, criminoso, devedor para lei. A família Barbosa vai lá e adota ele. Quando a família Barbosa adotava ele, você entendeu que é a adoção do Cristo? Porque quando Cristo fala, ele fala muitas coisas. Quando era adotado pela família Barbosa, aquele homem que era filho de família Silva morreu, e morreu com ele todo o pecado
porque ele devia valer a sua humanidade, mesmo que ele tivesse matado, morreu tudo. A partir daqui, ele é uma nova família, ele é uma nova criatura, não deve nada para ninguém. Essa é a noção romana. Aleluia a Deus. É essa. Jesus nos adotou, e tudo que nós fizemos de mal, ele perdoou. Aleluia, E Senhor. ele fala: o velho Adão morreu e nasceu o novo Adão. Está entendendo? Aquele que era devedor, escravo do diabo, ele é livre e agora ele é escravo da justiça para obedecer a Deus. Aleluia a Deus. É. Por livre e espontânea vontade. O diabo amordaça, o diabo escraviza, o diabo obriga. É, Deus. O que quer dizer escravo? Duro. Eu falei tanto que Jesus foi escravo. Ele tornou-se escravo. Foi por isso que ele venceu Lucifer. Foi por isso que ele venceu tudo. Até então ninguém tinha conseguido. O que é escravo? Duro. E aí, o pastor Marco é rico. Senhor, cheio do dinheiro, é claro, ele tem um monte de escravo. Aí, se alguém ficasse devendo para ele, fosse livre, ele não conseguia pagar, tinha que trabalhar 7 anos, escravo dele, não ia receber nada, até pagar 7 anos, era escravo. Aí, o pastor Marco, o senhor vai lá e pega uma escrava e dá para aquele escravo, e ele forma a família. Presta bem atenção, é para você chegar aonde é o que nós estamos pregando sobre reino de Deus, que nós estamos pregando mentira. Pastor Marco, aí venceu 7 anos, ele fala para aquele escravo que devia perder, venceu 7 anos, ele fala assim: você está livre, pode ir. E mais a escrava que está da esposa dele. Eu preguei que papel não é. O papel que chama lá o cartório dado não é casamento papel. E esse não é. E nós vamos falar as coisas do reino de Deus. Não é. Tinha papel, não tinha. Até 1930, acho que foi escrito lá, né? Chama lá o chocolate com pimenta, não tinha ainda cartório. Só tinha o do primo, para julgar o primo. Nós estamos falando cartório, né? Que faz casamento, registro, nascimento, etc. Ó, não tem, mas ele deu a esposa dele. E aí ele fala: você está livre, mas minha esposa, meus filhos. Não, esse é o meu. Ele vai ficar. Mas por que é do pastor Marco? Porque ele é o senhor da escrava. Aí ele fala assim, ó, presta bem atenção no que eu falo. Ele fala assim: Senhor, eu amo a minha esposa e amo meus filhos. Eu vou continuar sendo escravo do Senhor por amor da minha família. Eu vou te servir por opção. Já não é mais um escravo, a opção é livre, mas por opção, por causa da família, ele continua servindo o pastor Marco. Está entendendo? Como é diferente as coisas de Jesus e do cão. Nós aceitamos Jesus por livre e espontânea vontade, por opção. Nós obedecemos a Jesus de Nazaré. Aleluia a Deus. É diferente. É, Deus. Verdade. Veja bem, por isso a Bíblia fala: Deus amou o mundo de tal maneira que pegou seu único filho e deu para o mundo, não para julgá-lo, não para condená-lo, mas para salvar.
chegar numa questão muito importante: salvar. A salvação, Jesus salvou todo mundo, mas todo, desde o Adão até o último que nascer antes do trono branco, está salvo. Salvo! E ele fez isso, ele fez. Aleluia a Deus. Ele salvou. Mas só que o mundo desconhece isso. E aí o ministério da reconciliação está no nosso ombro. Eu não tenho ministério, não tenho. Desde que você tornou cristão, você pôs o pé aqui dentro, ergueu a mão para Jesus e falou: Senhor, Tu és o meu Senhor. Você tem um ministério, o ministério da reconciliação. Levar para o irmão que está lá fora e falar para ele: Jesus de Nazaré. A Bíblia é bem clara. Deus estava lá naquela cruz, em Cristo Jesus. Presta atenção, isso aqui é forte, é outra ligação. Deus estava lá naquela cruz, em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo. Aleluia! É Jesus. Aí os homens apresentam um Deus carrasco, assassino, matador. Deus jamais pode trazer o mal. Aleluia, Senhor. É Deus. Além da semeadura que é o problema, o que o homem planta, o homem colhe. Por lado que ele pente, ou ele ganha vida, ou ele ganha morte. Ele não está falando só, é de morte física, não, o problema é espiritual. Quando fala que Deus, em Cristo Jesus, já nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, nós temos que entender que Ele já abençoou, no ganho tudo é tudo, sem exceção. E fala: Deus supriu todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, está suprindo. O problema é que a igreja não sabe apropriar daquilo que Jesus fez. Começa a olhar para o problema, começa a olhar para a situação, as coisas, o vento contrário, a tempestade que eu trouxe, que não está dando certo na família. Lá no trabalho tem que falar: não, eu já possuo esta vitória. Jesus já me deu naquela cruz. Aleluia, Senhor. É Deus. Meu irmão, a igreja não sabe a autoridade que está na mão dela. O cão sabe, a igreja não sabe. É por isso que nós estamos tentando ensinar você, para não ser cristão derrotado, mais, ó, não vou falar vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. É verdade, Senhor. É Jesus. Aí o cara vai lá e fala assim: não, nós somos pobres. O que a Bíblia está falando que nós somos? Não? Somos ricos. E ele, presta atenção, você sabe por quê? Lá no Velho Testamento as coisas eram físicas. E como Jesus pregou no Velho Testamento, mesmo trazendo a nova aliança, ele pregou no Velho. E ele viveu como pobre. Não é que ele nunca foi pobre, ele foi o homem mais rico que isso aqui. Ele era dono do planeta Terra inteirinho. Viveu como pobre para que nós tornássemos ricos. Aleluia, Jesus. Já pensou, pastor? Você é rico. Amém, Deus. Para destravar o que o diabo tem que travar, você tem que aprender. Você sabe que eu já fiz aquela campanha lá atrás, que a nossa mente tem que passar por um processo de transformação, renovação da palavra de Deus, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Ser rico é rico espiritual, rico fisicamente e rico materialmente. O que é fisicamente? É o que você vê de mim. 62 anos eu pobre, trabalho para danar lá. Eu estou falando, mas esse cabelo faz mal para a cintura, não faz. Eu aprendi umas coisas com o velho, mesmo a cinta que eu estou usando, não é mesmo? Eu ponho ela na cintura. Por que eu ponho a cinta na cintura? Para ela firmar, para minha coluna não sair fora. Eu já fiz musculação 2 anos, fiquei forte.
mas por que o senhor ficou? Porque eu não tomei bomba igual esses caras aí, depois para e fica igual a formiga atômica. É tudo para lá de barriga, perna, tudo fora do esquadro, mas foi bomba. Eu não, parei. O músculo é fibra, ele cresceu, mas como eu parei, eu só tomava vitamina e ele voltou no lugar. Aleluia, Deus. E o que faz na musculação para perder peso? Pô, no cinto. E tem gente que não, meu pai é quadrado, meu irmão, toma cuidado que você está falando. Não é quadrado não. Tem coisa que você não sabe. Sabedoria por vivência. Ele nem, meu pai não tinha estudo, mas eu sei de muitas coisas que ele ensinou para mim, sabedoria de vivência. Aleluia, Senhor, é Deus. Presta bem atenção. Aí eu venho aqui, eu vou lá e jogo bola. Sexta-feira, não vejo a hora que chega sexta. Prego na quarta, prego na quinta. E tô lá, ninguém vê o cara feio, ninguém vê eu chorando, reclamando, ninguém nunca viu, não vai ver. Por mais que a circunstância não seja favorável, mas eu já sou mais do que vencedor em Cristo, eu já possuo tudo o que ele conquistou lá. O diabo fica curioso. Quinta-feira o campo manifestou de uma maneira, mas manifestou da manhã. Mas por que está manifestando? Porque ela foi consagrada no cão. Esse é o problema, está uma luta danada. Você tomou ela de mim, eu tomei mesmo, ela não é mais sua. Aí começa aquela guerra. Ele falou assim para mim, você está vigiando a mente. Eu estou vigiando. Mas isso aí tudo foi por causa de Jesus de Nazaré. Foi o que eu falei para o pastor Adalto. Eu não sabia que eu obedecia tanto Jesus de Nazaré. Agora eu fiquei sabendo. Aí ele está vigiando a mente, eu estou, não é que às vezes eu não tenho guerra lá dentro. Tem, porque ele está dando direção para mim. É um ensinamento, e aqui para você chegar lá. E uma das vitórias que eu tenho é que o meu passaporte já está pronto. Aleluia, Deus. Você sabe por que a igreja dos Estados Unidos chamou para pregar? Porque a irmã falou, pastor, ela falou, apóstolo prega assim, assim, assim. E Deus usa muito ele a mensagem de fazer maravilha. O pastor falou, pastor, ele falou que o senhor pode vir. Ele vai dar carga para o senhor levar lá no consulado. Ele vai pagar todo o seu gasto, da vinda, da estadia, da vinda, e vai te dar ofertas de amor. Por que isso? Porque Deus usa nós poderosamente. Aleluia, Jesus. Agora eu falo, profetizar qualquer um profetismo, eu quero ver cumprir como Deus usa a nossa vida, fala e cumpre. Você acha que eu não oro muito naquele quartinho? Eu choro. Ixi, quando o Cristo começa a ensinar, é igual eu falei, o cara olha lá para aquela cabana, o cara não entende. Que filme que é esse? Mas como nós entendemos que nós assistimos aquele filme, meu irmão, a lágrima desce. Mas por que desce? Porque nós temos Deus falando naquele filme. Ele está ensinando nós. Aleluia, Jesus. Presta bem atenção, Deus amou o mundo de tamanho. Mas Jesus teve algum erro? Não. Deus errou, não, quem errou? O homem. E aí, para consertar o erro do homem, ele tornou homem. E quando ele vai lá na cruz, que ele faz tudo, ele fala assim, está consumado. Lá no original está assim, está consumadamente consumado. Na língua hebraica, tetelestai, está feito. Eu fiz tudo que o Senhor mandou, está feito. Aleluia, acabou. Não tem o que fazer, meu irmão. Aí o Lucifer levanta igual a na frente, você é pequeno. Grande é aquele que está aqui comigo. Não pode ter medo. Aí você vai falar, não, mas manifestou 3 camas, irmão, é. A neta do pastor João, mas deu um grito que eu não estava esperando. Eu tive que expulsar 2 demônios ao mesmo tempo. E o namorado manifestou, ele falou que não saiu, já estou amarrando, levou embora. O bicho vem com um olhar maligno, meu irmão. Ele tem uma força descomunal. O
culto não acaba 9 horas, não tem como, só que o pedaço ali já passa muito. Mas por que isso é bom? Isso é bom porque a igreja precisa ter temor, saber quem que opera, o mal que opera atrás dela. O mal, Deus, Ele não pode trazer o mal. O mal veio por causa do Lucifer e continua. Aí tem gente que não vai falar porque Deus permitiu. Não é que Deus permitiu, enquanto existia a humanidade, até o trono branco, o mal vai existir. É Jesus, só tu és digno. Veja bem, quando Deus falava no Velho Testamento, parecia que era Ele que ia trazer o mal. Você sabe por quê? Deus nunca mostrou o diabo lá no Velho Testamento. Porque o pastor Marco falou ali, o diabo, Jesus quando vai pregar, ele mostra o diabo comigo. Até então, o povo não conhecia o mal. O diabo ficava escondido. E você vai perguntar para mim, mas por que ele não revelava? Porque quando o Adão obedeceu Lucifer, o homem tornou escravo do diabo, e o diabo passou a ser o senhor, inverteu o papel. Vamos voltar lá de novo. Lá no paraíso. Lá no paraíso, o diabo cheio de inveja do homem. Porque tudo que é ouro, tudo que é pedra preciosa, prata, era dele. O jardim do Éden não foi feito por Adão, foi feito por Lucifer. E aí ele com inveja descomunal do homem, ele queria derrubar, ele estava esperando uma oportunidade. É por isso que Deus fala para o Adão: guarda a tua alma, guarda o jardim, vigia. O Adão não vigiou, mas por quê? O Adão, como ser humano, estava sozinho, mas não estava, o Lucifer estava. E aí, o Lucifer, ele veio para derrubar o primeiro casal dele. Ele veio, ele era um escravo. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Isso aqui é revelação. Até o povo dos irmãos judeus. Então escuta essa palavra. Os irmãos judeus. Porque não é todo que guarda o judaísmo. Então os irmãos judeus mesmo, que é irmão nosso, que crê em Jesus de Nazaré. Está entendendo? E eles ensinam também, revelação fantástica. Isso aqui o UFC ensinou, mas quando eu vi eles ensinando, eles ensinaram mais forte. O homem era, no jardim do Éden, o Senhor. Presta atenção. O homem era o Senhor e o escravo era o Lucifer. Ele falou: eu tenho que mudar essa história. Ele falou: tem que mudar. Ele não tentou ser Deus? Então, falou: tem que mudar essa história. Quando o Adão come a árvore, o fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, quebrou a aliança com Deus. E o homem passou a ser escravo, e o Lucifer passou a ser senhor. E até o brado da cruz, o senhor do homem era o Lucifer. E Deus não podia mostrar o senhor do homem para ele. E o homem morria, não ia para o paraíso mais, que está hoje lá no trono, debaixo do trono de Deus, no terceiro céu, onde o Paulo fala que ele foi lá por coisas inefáveis, que não são lícitas a falar aos homens. Está debaixo do trono de Deus, lá no terceiro céu, porque Deus fez um transporte, mas até o Jesus descer lá, o homem descia para o Sheol, para o inferno, para o Hades. E o diabo trancava, porque a chave da morte do inferno estava em poder do Lucifer. Antes estava em poder do homem. Porque o homem nunca fica doente, porque o homem nunca envelhecer, porque o homem trabalhava, não sentia dor, o homem não sentia cansaço, exausto no final do dia. É porque o homem era o Senhor. É Deus, é verdade, sim. Tudo veio de mal em cima do homem, porque ele passou a ser escravo. E aí, Deus não mostrou o diabo, o ser humano. Aí Jesus veio
E Jesus falou assim: o diabo veio roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia a Deus. O que é abundância? Quando a Bíblia fala que Jesus dava água para o povo de Israel, você vê o que é desobediente. Era para estar 40 dias lá dentro da terra prometida, por 40 anos. Porque Deus falou, enquanto não morreu o último da primeira geração, o Israel não entrou. Só entrou dois, o Caleb e o Josué, mas nem o Moisés entrou, foi até na porta, porque ele errou uma coisa muito feia que ele não podia dar. Ele irou, porque os filhos, aqueles homens viu Jesus fazer sinais. Ele viu Deus fazer sinais maravilhosos dentro do Egito, abrir o mar vermelho, tirar eles, lutar contra o Egito por não alcançar eles. Aí, quando eles dão o gigante lá, eles desviaram. O que é desviar? Desviar é quando nós não acreditamos no que está escrito aqui e saímos. Tem muito pastor pregando, mas está desviado daqui. Santo és tu, Senhor Deus. Eu tenho que pregar a verdade. Deus falou, eu vou cuidar deles, mas eles não vão entrar. Ele não entrou mesmo, levou 40 anos. Jesus, Deus, ele amou o mundo, ele nunca vai trazer o mal. Eu falei uma coisa que eu vou falar meio por cima hoje. O lado que o homem tem, ele ganha morte ou ele ganha vida. Aleluia, Jesus. E quando está falando de morte e vida, não é só espiritual, não é só morte eterna. Ele está falando morte na sua vida financeira, morte na sua vida material, morte na sua vida física. Mas por que isso? Porque tem gente que fala que é cristão. Não, Deus está lá comigo, eu tenho um dom. Mas quando você vai na palavra de Deus, ele começa a discordar de Deus. Não adianta pregar. Quando o Mauro Cerulo foi presta atenção no que eu vou falar aqui. Quando o Mauro Cerulo foi pregar, e já faz muitos anos isso, já deve fazer uns 20 anos que ele foi pregar na fronteira da Argentina com o Rio Grande do Sul. E o irmão era de dentro do Rio Grande do Sul, ele morava nessa cidade. Ele falou: eu passei para a Argentina. Eu tinha 15 anos quando ele pegou aqui e eu vim para a Argentina. Hoje quem tem 15 anos é o meu filho, quando foi pregar lá em 2002. Ele falou assim: bora ser louco pregando no estado. Então coisa, o palanque lá no meio. E ele pregou. O meu irmão, o Marcelo tem um conhecimento fantástico. Eu vou falar para você, é coisa profunda. Aí ele ministra cura. Quando ele começa a ministrar cura, lá vem o prefeito da cidade, subiu da rampa com a cadeira de roda. Deus não pode operar quando você fala o contrário dele. Ele não pode operar quando você não concorda com ele. Não pode. O que é que o Mauro Cerulo fala? Era o prefeito da cidade. Mas ele não conhecia, como eu não conheço muito a vida, mas ele conhece, ele fala. Aleluia, Deus. Se você vier aqui pensando que Jesus de Nazaré vai te curar, da maneira que você fala, da maneira que você pensa, e agora que vem o pior, da maneira que você prega, pode catar a tua cadeira de roda e ir embora, porque Jesus de Nazaré, ele não vai te curar. É por isso que tem crente derrotado, pastor derrotado. Ele falou: não, mas quem que falou que aquele prefeito era pregador do Espírito Santo? Aleluia, Ele falou: Deus. não, eu acredito que Jesus de Nazaré cura. Ele falou:
falou, então prepara que você vai curar, vai ser curado. Deu ordem, saiu da cadeira de roda. O poder de Deus foi tão grande, como o Cerulo não orou mais para ninguém naquele dia. Aleluia. Lá vinha lá o homem mancando, olhava para ele, curado. O demônio vinha manifesto, olhava liberado. Era assim que acontecia. Ele não orou mais para ninguém, os milagres estão acontecendo, porque o poder de Deus foi grande nele. Aleluia, Senhor. Mas você fala, onde que ele pregava? No sétimo dia. Ele pregava no sétimo, pastor do sétimo dia. Aí ele chegou dentro do ministério e disse: o meu ministério não acredita que Jesus de Nazaré cura. E eu acredito porque ele me curou. E eu vou pregar que ele cura. Aleluia, Deus. Sim, Jesus. Amém? Está entendendo que aprender tem morte e vida? Aí você vai ouvir e se acha, não, mas não tem problema não. Isso não tem problema. Pegar a linha de geometria, pega. A linha geométrica, ela não é duas assim. Inclina aqui um pouquinho, aqui não tem problema, aqui não tem problema. Vai lá na frente para ver a distância que está de cima. A de cima é Deus, a de baixo é você. Ele fala, não tem problema. O reino espiritual que é o problema. E quando, lá no princípio, Deus teve que fazer tudo novo e criar o homem, ele fez um tratado juntamente com Lucifer, porque o Lucifer é Deus. Fala, mas Deus é Deus com D minúsculo. O que é que a Bíblia está falando? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a glória de Cristo não resplandeça sobre eles. É, Jesus, é Deus. Aí o que acontece? Está cego, não consegue ver a verdade, está prisioneiro. Aí fala da palavra de Deus ser sofismo. Nós vamos falar forte, que eu vou parar de pregar por lá para você, mãe. Vamos falar da palavra de Deus, que ela é sofisma para destruir fortalezas e cadeias. Amém, Deus. Você vai entender muita coisa aqui. Eu vou fazer você um verdadeiro abençoado por Cristo. É para isso que eu estou aqui. A hora que eu começar a andar muito, eu não vou ter mais tempo de ficar pregando mais do jeito que eu prego demais. Posso? Cara, que eu vou voltar. Vamos ter uma igreja grandona? Vamos. Se você conhece o Jardim Novo do Iguaçu, é do tamanho, descomunal o tamanho e o poder, meu irmão, vai ser 100% nessa época. Aí você vai ver. Eu vou voltar a pregar, claro, mas eu não vou ter tempo nem para desfrutar da minha casa que eu vou ter. Você acha que eu estou morando naquele quartinho lá? Eu dou graças a Deus vai ter. O pastor Matilde, o pastor Marcos olhou de volta. Estou lá, mas o Espírito Santo falou para mim: começa nesse quartinho que eu vou operar. Você não está sozinho, você tem a mim. Eu estou com você e eu sou seu amigo. Aleluia. Nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Eu preguei na quinta-feira, do quartinho para o mundo. Aleluia, Pai. É Deus. Você sabe por quê? Alguém tem que fazer o que os homens faziam lá atrás, com fé. É com fé. Você sabe que é um homem trancado dentro do quarto, ficar 3 dias, uma semana trancado lá, e a mulher ficava até cá, preocupada. Eu não ia chamar ele, é um homem de Deus. Pega o livro Heróis da Fé, compra ele. Você vai ver o que é um herói da fé. Agora hoje, pastor, está acontecendo. Não vai comprar tua briga não, meu irmão, né? Deve capaz, né? Podia arrebentar eu? Não. Está entendendo? O que eu estou ensinando aqui é uma coisa verdadeira. É muito importante o que eu estou ensinando aqui. Mas eu não estou tacando ninguém não, porque, meu irmão, você pode falar, não, mas tem o fulano lá que é ruim, o fulano que tem. Tem um padre ruim, tem um padre bom, tem um pastor ruim também. Você acha que tudo é bom? Se eu for falando aqui o que eles fazem de errado, aí você vai falar, pelo amor de Deus, seu cabelo vai levantar assim, mas é pastor. Aí eu vou falar, mas como que Deus opera? Não, ele não opera, porque ele não é conveniente com o pecado. Ele não é. Ou nós alinhamos com ele, ou nós vamos ficar
problema, tem problema assim, no reino espiritual tem problema, que o Lucifer fala, bom, ele agora é meu, porque ele está aprendendo aqui do meu lado, ele está pensando assim, esse que é meu, esse que é meu. Então na hora que Jesus vai poder defender mais. Eu vou só falar um testemunho, isso aconteceu aqui no Mujibe. Não vou falar um milagre, não vou falar um santo. Não, para ninguém. Todo mundo preocupado, nossa, mas a irmã era uma benção. Mas por que ela morreu? A irmã era uma benção, por que ela morreu? O marido sério, o marido chorou não, o marido está sério. Sabe o que o marido falou? Brecha. Brecha. Ele tem que falar, não, mas não tem brecha, não tem, então não conhece a Bíblia. Você pega lá no Velho Testamento e vai falando brecha, não tem brecha para o adversário. E a Bíblia fala assim, não, é meio que, nossa, vou ler esse versículo novo, porque ele é meio complicado. Porque, meu irmão, não pense que nós enganamos Deus, não enganamos não. Nós estamos enganando é mãe mesmo, Deus jamais vai enganando ele. Jamais! E a Bíblia fala assim, o que a Bíblia fala aqui? Que as suas obras sejam manifestas na luz. E o que a Bíblia fala sobre a treva? Aquilo que é feito nas trevas vai ser revelado na luz. E esse que é o problema. Amém? É a mesma coisa. Eu estou focado no que Jesus pediu para me fazer por isso. Aí o diabo, o Lucifer falou, você está vigiando a mente. Não foi qualquer bicho, não foi o Lucifer, ele falou, você está vigiando a mente. Estou mesmo? Você acha que eu estudo bastante, levo o celular para o serviço para estudar lá. Eu já passei o final de semana estudando bastante, principalmente a Bolsa de Valor que eu estudo, e estudo Bíblia. Agora uma coisa que eu vou estudar é o inglês. Vou estudar com o nativo mesmo. Eu vou treinar mesmo, porque a hora que eu sair eu vou falar fluente de jeito. Eu falava fluente, mas eu vou falar mais fluente aí. O nativo vai gostar, porque eu vou falar igual eles. Não igual a escola tradicional. Agora vamos orar por você. Vou dizer uma coisa para você. Você vai mudar sua mente. Você vai. E você vai ficar com a mente forte. Eu estou falando uma coisa. Você chega aí no sistema e fala, a mocidade é fraca. Mentira. Você sabe o que está escrito na Bíblia? Jovem, sois forte, e já venceste o maligno pela palavra de Deus. Mas como é que eu vou pregar o contrário que está escrito? Aí um dia falou, mas por que nós... Eu não vou falar o nome da denominação hoje, um dia eu vou falar. Porque se eu vou ter que falar a verdade, a outra campanha que eu falei que eu vou pregar. Aí ele fala assim, mas por que os nossos jovens estão aí nas drogas? Porque aí levanta um sensato pelo meio. E pior que está sendo gravado pela televisão, vou falar agora. É porque nós pregamos o contrário do que está escrito. Esse é o problema. Está entendendo? Você acha que eu não oro para me pregar aqui? Eu oro. Sabe por quê? Você é vida. Você é precioso para Deus. Eu não sou o dono do rebanho. O dono do rebanho é ele. Eu oro para sempre. Ele é o dono do rebanho. Mas você é uma joia preciosa que ele vem lapidando para ele usar você. E até você chegar lá, você vai ser aquela joia bonita, preciosa e lapidada. A coisa mais linda que todo olha e deseja. Está entendendo o que é o reino espiritual? Amém. Vamos orar. Cadê minha ajudante?